Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos, como sempre, ao nosso canal e por falar em Esperanto. Eu sou Altamiro Rocha, sou esperantista de coração. Hoje estamos lançando uma nova playlist, chama-se Nur Vortoi, somente palavras, onde nesta playlist nós pretendemos selecionar algumas palavras e estudá-las. Nur Vortoi pode ser Nur Uno Vorto, que é o caso de hoje, apenas uma palavra, Nur Du Vortoi, Nur Tri Vortoi, não passaremos de 3, 4 palavras no máximo, mas a maioria será entre uma e 2 palavras. Não quer dizer com isso que vamos abandonar os outros projetos, o das histórias e o que já vínhamos fazendo desde o início, preposições, toda a gramática do Esperanto. Mas aqui nós vamos trabalhar palavras, a maneira de usá-las, o quanto interessantes são essas palavras, como elas podem nos ajudar a falar bem e falar corretamente o Esperanto. Espero que vocês gostem. E isso deixem lá nos nossos comentários, se gostaram, se não gostaram, se tem alguma sugestão de palavra, e nós poderemos estudar as palavras que vocês sugerirem, tá bom? Então, vamos à nossa vinheta e logo em seguida ao nosso vídeo de hoje. Bom, como dissemos no início, estamos lançando a nossa nova playlist Nur Vortoi. Vamos a ela. Nur Uno Vorto, que é o caso de hoje. A palavra de hoje é maniero, que podemos acrescentar ag maniero, dir maniero, pens maniero, quia maniere, sam maniere, ali maniere, divers maniere e também tia maniere. Vamos ao estudo delas. Vamos começar pela definição e exemplos. Definição, defino, cae exemplo, definição e exemplos da palavra que dá origem às outras. Maniero. Maniero em Esperanta lingvo signifas aparta spezzo de agado inter plurae eblae. Em português, isso quer dizer uma espécie, a parte ou particular, de ação entre muitas possíveis. Em português, maneira, modo, maneira de fazer, modo de fazer alguma coisa. A. Rimedo, procedo, metodo, usata por fare. Recurso, processo, método usado para fazer alguma coisa. Então, nós temos ag maniero, ação, maneira de agir, maneira de ação. Reag maniero, a reação, a maneira de se reagir a alguma coisa. Voyage maniero, maneira de viajar, o modo que estamos viajando. Qual é o modo que estamos viajando? Estamos viajando de trem, costumamos viajar de trem, costumamos viajar de avião, e várias outras situações. Voyage maniero. Exemplo da palavra maniero. Tia maniero de agado estas la sola quiu alconducus nin al nia celo. Tal maneira de ação é a única
que nos conduzirá ao nosso objetivo. Então, maniero de agado, maneiro, ag maniero, niag maniero, maniero de agado. La clarigon ilidonis em diversae manieroi. O esclarecimento ele deu em diversas maneiras, através de diversas maneiras. Não é? Então, diversae manieroi, pode ser diverso manieroi. Tio estas nur maniero exprime liandancon. Isso é somente uma maneira de exprimir, para exprimir o seu agradecimento. Uma pessoa agradecida por alguma coisa tem um gesto que representa o seu agradecimento. É uma maneira de agradecer. B. Caractero lalquil aspectas ago. Característica segundo a qual a ação se parece, se apresenta, se mostra, é uma característica desta ação. Exemplo: tiu tailoro havas sian transmaniero. Cada alfaiate tem a sua transmaniero, maneira de cortar, maneira de corte, é o modo de cortar a fazenda. Então, cada alfaiate tem esta característica. É uma característica que mostra a ação dele. Então, transmaniero, modo de cortar. Transmaniero. Trans, cortar, maniero, maneira, modo. Nidantsu, outra frase. Nidantsu lau larussa maniero. Nidantsu lau larussa maniero. Dancemos segundo, de acordo com a maneira russa de dançar. Então, há uma maneira característica do povo russo de dançar, né? Outra frase. Ili racontis la historion em sia maniero. Eles narraram a história na maneira deles, à maneira deles. Quando se conta, quando se narra uma história, cada pessoa coloca características particulares daquela própria pessoa. Então, maniero, a maneira como se conta. Ili havas malsamajn vestimanierojn ol la aliajn iunulojn de nia urbo. Eles têm maneiras de vestir, modos de vestir diferentes dos outros jovens da nossa cidade. Então, um grupo de jovens tem uma determinada maneira de se vestir que é particular deles, que mostra a característica do modo de vestir deles. Existe um grupo que se veste de preto, outro se veste de roupas coloridas, outro, cada um com a sua maneira, o seu modo de ser. Agmaniero. Agmaniero. Maniero kiel iu agas generale al em apartas circunstantiae. Então, maneira, agmaniero, maneira como alguém age geralmente ou em uma circunstância particular, uma circunstância à parte, uma determinada circunstância. Então, é uma maneira característica
alguém ou desse grupo de pessoas. Maneira de agir, procedimento. Então, o procedimento de uma pessoa se demonstra através da sua maneira de agir. Exemplo: neniu estas ofendita ao surprisita pritiu agmaniero. Ninguém está ofendido ou surpreendido com aquela maneira de agir. Então, alguém agiu de uma maneira diferente, mas ninguém ficou ofendido nem surpreso ou surpreendido, né? Outro exemplo. Ili malaprobis la agmanieron de la triestraranoi. Eles desaprovaram a maneira de agir dos 3 diretores, né? 3 estraranoi, anoi de la estraro, componentes da diretoria. Eles desaprovaram a maneira de agir destas pessoas. Outro exemplo. Tamen mi enfazo que similam agmanieron mi prescau neniam rencontis ce francae esperantistoi. Porém, eu enfatizo que semelhante maneira de agir eu quase nunca encontrei junto aos esperantistas franceses. Aos esperantistas franceses. Em uma determinada ação, maneira de agir, que foi narrado, e ele diz que ele nunca viu esse tipo de ação, maneira de agir. Dir maniero. Dir maniero, aparta maniero, arandi vorton por exprime definitam ideiam. Então, é uma maneira particular de arrumar as palavras para exprimir uma ideia definida. Então, o autor, muitas vezes, sempre tem uma característica muito particular. Dir maniero, também quem fala, né? Maneira de dizer, modo de dizer. O modo de dizer de uma pessoa geralmente é diferente da maneira do outro. Tia dir maniero estas tute neebla em la franca lingvo. Tal maneira de dizer, tal modo de dizer, de falar, é totalmente impossível na língua francesa. Sammaniere. L'aula salma maniero, segundo a mesma maneira. Da mesma maneira, a maneira de. Da mesma maneira, a maneira de. Minesias tu ili sammaniere opinias. Eu não sei se eles têm a opinião igual, têm a mesma opinião, pensam da mesma maneira. Eles pensam da mesma maneira? Não sei. Então, sammaniere. Alimaniere. Alimaniere. Alimaniere, em alia maniero, per alia rimedoi, per malsama metodo. Então, alimaniere, em Esperanto língua, significa em alia maniero, per alia rimedoi, per malsama metodo. Em outra maneira, de outra maneira, por outros recursos, através de um método diferente. Alguém pode ensinar Esperanto por um método e o outro pode ensinar por outro método. Alimaniere. De outra maneira. Em português, de outra maneira.
vi parolos ali maniere, se viestus iom pli rigardinta circa o vi em titiu mondo. Você falaria de outra maneira se você estivesse um pouco mais, observando um pouco mais em torno de você neste mundo. Quer dizer, se você olhar o mundo um pouco mais, se você não estiver mais olhando para si mesmo, mas se você olhar para o mundo, você vai falar de uma maneira diferente, falaria de uma maneira diferente. Ali maniere. Quia maniere? Kiel perquiu procedo, perquiu rimedo al agado. Como, por qual processo, por qual recurso ou ação. É o significado de quia maniere em Esperanto língua. Em português, de que maneira? De que maneira? Diro quia maniere ocasis tiu malbonajo. Diga, de que maneira aconteceu tal maldade? De que maneira aconteceu tal maldade? Quia maniere vivenis em niam domum? De que maneira você veio na nossa casa? Como você veio na nossa casa? Tia maniere. Tia maniere significa em Esperanta língua em tia maniero. Tia lagante per tia faro ao aranjo. Tia maniero, tia maniere significa em Esperanto em tal maneira, de tal maneira, agindo assim, através de tal feito ou tal arrumação, de tal maneira, de tal modo. É a tradução para o português. Exemplo. Aliformigita, tia maniere, sciiris trans la sep montoin, alla sep nanoi, frapes la pordon, cai eccriis. Quem realizou essa ação foi Lanedulino, que é a Branca de Neve. Transformada de tal maneira, ela foi através das 7 montanhas aos 7 anões, bateu a porta e gritou, começou a gritar. Então, essa frase é tirada da história da Branca de Neve. Então, de tal maneira. Tia maniere mi pli facile salvus lin. De tal modo, eu mais facilmente salvarei ele. Alguém quer salvar uma pessoa e tem um método que ele quer usar para salvar a pessoa. E ele acha que desta maneira ele salvará com mais facilidade. Si proximides tia maniere que povis audi lin. Então ela aproximou-se de tal maneira, de tal modo, ficou tão perto, que ela podia ouvi-lo. Então ela aproximou-se dele de tal modo que ela podia naquele momento ouvi-lo. Que ela vi parolas tia maniere. Por que você fala de tal modo, de tal maneira? Laio nulo interchanges cum lila veston, cae tia maniere successis enire em la castelo. O jovem trocou com ele as roupas e, desta maneira, conseguiu entrar no castelo. Essa história também vocês conhecem, né?
do rei e do mendigo. Verdire l'al mia opinio, estas pli bone por tiui que la afero fino tia maniere. Para dizer a verdade, segundo a minha opinião, é muito melhor para todos que a coisa termine desta maneira, de tal modo, não aconteçam outras coisas. Bom, meus amigos, este foi o nosso primeiro vídeo da playlist, nova playlist, Nur Vortoi. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Comentem lá nos nossos comentários o que vocês acharam, que palavras vocês gostariam que eu trabalhasse, e eu vou encaixá-las dentro do possível. Compartilhem com seus amigos este vídeo e, principalmente, se inscrevam. Aliás, quero agradecer muito a todos os inscritos, não só aos inscritos, a todos que assistem o meu vídeo, mas também aos inscritos, principalmente aos inscritos, porque colaboram muito com o nosso canal ao se inscrever. Agradeço muito, somos quase 900, estamos caminhando para os 900 e rumo ao 1000, ao número 1000. Aqui termina o nosso vídeo. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.